Fala, meus amigos, chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para mais um plantão glorioso aqui no GG, pra gente trazer tudo sobre o último grande sobrevivente nas três competições. É claro que eu tô falando do Botafogo, é o único clube brasileiro que tá de frente aí no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Vamos trazer aqui o panorama, o que é de prioridade do Botafogo nessa temporada, o que a gente enxerga como prioritário para o Botafogo conquistar de títulos, para ir atrás e dedicar sua força máxima, é para estar em todas as frentes de maneira mais equilibrada. A gente vai focar mais na Copa do Brasil, mais na Libertadores, enfim, a gente vai trazer isso aqui, a análise do GG para vocês. Falar um pouco também sobre esse possível reforço do Botafogo, o Cris Ramos. Muita gente falando sobre o Cris Ramos, pô, isso aí não é reforço para nível do Botafogo, não vai mudar em nada o cenário, mas tem algumas questões que estão passando desapercebidas sobre o atleta que eu vou trazer aqui para vocês, que são importantes para o que o Ancelotti, o David Ancelotti, pretende para o Botafogo. Enfim, depois de todo esse turbilhão de emoções envolvendo aí o goleiro John, né, de volta ao Botafogo, o goleiro Neto também está confirmado no Botafogo. E aí, como é que fica essa disputa? Quem é que pega essa vaga? Eu vou te mostrar que o assunto pode ser um pouco mais complexo do que parece. Tudo isso depois da vinheta. Olha só, tá rolando aquela mega promoção da Golcase, porque esse mês é mês especial, é mês dos pais, por conta do Dia dos Pais. Então você não vai perder as oportunidades que tem lá no site da Golcase. No link vai estar na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, usando o cupom do canal Gigante Glorioso, cupom GOLORIOSO, onde você vai aproveitar as diversas promoções do site da Golcase. Além disso, você pode comprar a sua capinha e ganhar uma capinha extra. Você compra uma, leva duas capinhas de celular. Você pode personalizar. Você também tem promoção na garrafa Urban. Garrafazinha que me acompanha o tempo todo, essa garrafa Urban aqui. É uma das minhas preferidas. Está com promoção lá também, com desconto, com o cupom do canal Gigante Glorioso. Enfim, diversos produtos para você aproveitar esse mês dos pais na Golcase, que claro, você sabe, você confia na qualidade dos produtos Golcase e na parceria aqui com o canal Gigante Glorioso. Então não dá mole, vai lá, clica no nosso link e também utilize o nosso cupom GOLORIOSO para você aproveitar as promoções dessa parceira aqui do GG. Bom, vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal Gigante Glorioso caso você não seja inscrito. A gente conta muito com todo esse ímpeto de vocês nos ajudar aqui no canal e também pra galera que tá aí no celular, ó, botão hypar, isso ajuda muito. Todos os vídeos do GG que tiver aparecendo pra você hypar o vídeo é um novo método do YouTube de valorizar o nosso trabalho, de você mostrar que gosta dos conteúdos aqui do canal Gigante Glorioso. Então, apareceu pra você a função hypar, vai lá, ajuda muito o GG com essa função, beleza? Claro, além de você curtir o vídeo, compartilhar o vídeo e comentar aqui também, né, dar a sua opinião, que a gente gosta de analisar as opiniões de vocês também aqui em todo o conteúdo que a gente posta, seria muito importante pra gente. Dando uma satisfação rápida aqui pra vocês aqui sobre a live que ia acontecer na parte da manhã. A gente não conseguiu fazer durante a correria aqui a live, mas vamos fazer o sorteio do nosso brinde do mês de julho na live agora pós-jogo, depois do jogo contra o Fortaleza, beleza? Então já tá tudo preparadinho aqui, na live pós-jogo rola o sorteio só pra vocês ficarem tranquilos. Bom, vamos lá, vamos falar desse Botafogo que acho que pra muita gente é um Botafogo que come pelas beiradas, mesmo sendo o atual campeão da América, mesmo sendo o atual campeão brasileiro, vem comendo pelas beiradas. E por que eu digo isso? Porque é um Botafogo que a expectativa criada em 2025 foi muito gigantesca, né? Por incrível que pareça, até por parte da imprensa. E aí a gente começa um 2025 com um planejamento que não agradou muito, um planejamento que dificultou a escolha de treinador, que não teve uma montagem de elenco da maneira que a gente esperava. E isso eu digo de uma maneira geral, tá? E alguns problemas extracampo também, brigas societárias, enfim. Isso veio tomando conta do noticiário do Botafogo durante esse período, né? Principalmente agora, né? Num turbilhão de emoções que a gente está vivendo. Mas dentro de campo, depois dessa vitória em cima do Bragantino, o Botafogo está classificado, coisa que não acontecia desde 2017, está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então, o Botafogo com isso é o único time que se mantém nas três competições vivo, né? Flamengo, Fortaleza, Palmeiras, enfim. Outros clubes já ficaram pelo caminho e vão ter que se concentrar em apenas duas competições, né? O Brasileiro e Libertadores, enquanto o Botafogo ainda se mantém vivo. No Campeonato Brasileiro, se mantém vivo porque eu acho que é uma disputa que a gente não pode largar em momento nenhum, né? O Botafogo pode, às vezes, estar um pouco mais distante do pilotão de cima, mas tem que fazer esse esforço durante o campeonato inteiro para se manter lá em cima. E claro, eu acho que a prioridade desse ano
deve ser ainda a Libertadores. É uma competição que o Botafogo não pode deixar de lado em momento nenhum. A gente soou muito para chegar a um ponto que a gente disputa a Libertadores todo ano. Eu acho que no ranking de prioridades do Botafogo, a Libertadores tem que estar em primeiro lugar. E aí você pode falar, poxa, mas acho que esse ano é ano para a Copa do Brasil, acho que o Botafogo tem que focar na Copa do Brasil. Eu acho também que esse é um ano que a Copa do Brasil, como o próprio Guilherme trouxe aqui recentemente no canal Dois Toques, aliás, se você não é inscrito ainda no canal Dois Toques, a Casa do Futebol, diariamente também tem conteúdo falando de futebol, e falando sobre o caminho das Índias, né? Citou ali sobre um caminho que há muito tempo a gente não via, que pode realmente se desenhar um excelente caminho para o Botafogo na Copa do Brasil. Depois da queda aí de outros times gigantes, o Botafogo pode ter um sorteio, aí a gente vai depender do sorteio que vai acontecer agora na próxima semana, especificamente aqui na próxima terça-feira, dia 12, às 11h30. A gente vai estar acompanhando aqui, claro, tudo sobre esse sorteio aqui no canal Gigante Glorioso. E aí, depois dessa vitória, o Botafogo agora precisa aguardar o sorteio e ver quem vai enfrentar dos classificados para a quarta de final, né? A gente tem aí o Atlético Paranaense, que talvez seja o mais intruso aí, tá na segunda divisão, tá mal demais, inclusive na Série B. E aí, tirando o Atlético Paranaense, a gente tem o Atlético Mineiro, Bahia, o Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Desses aí, só apenas Botafogo e Bahia tem como inédita essa taça da Copa do Brasil, e por isso que pra gente eu acho que pode ter aquele sabor a mais da conquista. Além de, claro, o fator das premiações aí, que vão na terceira fase dos 2.300.000 ali, até o campeão, que leva 77.175.000. Mas mesmo com tudo isso, o Botafogo deve ter o seu olhar mais brilhoso para a Libertadores da América, né? Porque é aquela competição que é a menina dos olhos da maioria dos clubes brasileiros. Apesar de eu não achar que seja a principal competição, ainda acho que o Campeonato Brasileiro a principal competição pelo nível de dificuldade, a necessidade de regularidade que você precisa ter para conquistar uma taça como o Brasileirão e, claro, pelo equilíbrio técnico que você tem no futebol brasileiro. Não à toa, o futebol brasileiro vem conquistando as últimas Libertadores dos últimos anos e se mostrando uma grande força do futebol sul-americano. E aí, acho que a Libertadores ela vem como em segunda escala. Mas acredito que o Botafogo, dentre as Copas, vai claramente priorizar aí a Libertadores, mesmo não sendo mais um título inédito. Porque a Libertadores é uma competição que traz os holofotes para o clube, é o que projeta o Botafogo para disputa de Mundial, para disputa de competições gigantescas ao redor do mundo. Então, deve ser o carro-chefe mais uma vez, mas sem tirar o olhar da Copa do Brasil. Bom, para isso seria muito fácil, né? Só falar assim, só priorizar tudo, né? A gente prioriza Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Ninguém quer aqui abrir mão de nada, isso aí é óbvio. Mas para isso você precisa ter um elenco que mostre essa força, que mostre esse equilíbrio necessário. E aí onde eu vou entrar na questão do John e do Neto. O John que estava tudo pronto, saída para o West Ham, e aí todo esse imbróglio que já explicamos aqui ontem, John de volta ao Botafogo, já está treinando com o Botafogo, inclusive. E ao mesmo tempo a gente tem o goleiro Neto, que já foi aprovado nos exames, já está aí pronto para poder se ingressar no Botafogo, para poder ser apresentado oficialmente como um goleiro que chegaria para ser titular, obviamente, né? Chegaria com o status de titular, com toda a sua experiência, com toda a sua expertise, mas aí você tem o John que se mantém ainda. E por que eu não acho isso um problema? Eu acho ter uma solução por conta daquilo que eu linkei aqui como um gancho. As 3 competições que o Botafogo vai precisar disputar. E muitas vezes até alguns, quem está acostumado a assistir aqui o futebol europeu, sabe que muitos clubes utilizam até 2 goleiros, né, durante a temporada. Né? Um goleiro só para as Copas e um goleiro só para a liga principal ali do seu país. Né? E talvez seja até um método que o Ancelotti venha a adotar com os 2 goleiros. Você tem 2 goleiros do nível, que é o John e o Neto, e com a experiência dos 2, eu acho que é super viável, talvez estranho para os nossos olhares ainda, esse tipo de situação, mas talvez para o Ancelotti seja algo que passe pela cabeça dele, realmente utilizar os 2 goleiros, um goleiro voltado basicamente para as Copas, né, Copa do Brasil e Libertadores, e o outro voltado para a Liga Principal, para o Campeonato Brasileiro. Isso aí é comum lá fora, a gente vê no futebol europeu isso acontecendo com certa frequência, e talvez no olhar do David Ancelotti isso vire até uma solução para que haja menos desgaste. O que poderia ser um problema para o Ancelotti pode virar uma solução no Botafogo. Se você quer manter consistência no seu time, consistência técnica e também física, principalmente, num calendário como o nosso, você precisa ter essas estratégias que vão te ajudar a manter o seu elenco firme até o final. Pra gente ter uma noção, o Botafogo já enfrenta o Fortaleza amanhã às 8h30 da noite lá na Arena Castelão, e aí depois já pega a LDU na quinta-feira, né, dia 14/8, e aí depois já pega o Palmeiras no domingo, já no retorno do Campeonato Brasileiro. Né? Essa sequência aí, e depois a gente já tem a LDU voltando na altitude
lá no dia 21/8. E aí a gente vai entrar num quebra-cabeça que só o David Ancelotti vai conseguir resolver, de equilibrar esse elenco que ele tem, de poupar na hora certa, de saber quem ele pode utilizar em certos momentos. E é claro que para o trabalho do David funcionar, ele não vai depender de milagre, ele precisa ter um elenco consistente nas mãos, né? Por isso que o Botafogo está no mercado atrás de zagueiro, atrás de volante, atrás do ponta direito que a gente fala tanto aqui. Enfim, precisa ter algumas reposições ali para você disputar, já que está nas 3 competições, é o único clube vivo nas 3 principais competições, então tem que fazer jus a se manter nessas competições. E para isso você precisa de um elenco consistente, para evitar entrar nessa hora dos improvisos, né? Coisa que deve acontecer nas próximas partidas. O Botafogo vai ter que mexer ali, o David vai ter que quebrar um pouco a cabeça para realmente suprir algumas necessidades que o Botafogo vem enfrentando. Então, enfim, quanto isso, o Botafogo continua no mercado, como eu falei, e de olho já em alguns nomes, como eu falei anteriormente, do Cris Ramos, atleta aí, atacante do Cádiz, da Espanha, atleta de 1,90 de altura, jogador que eu vi algumas críticas sendo feitas, a galera botando, vídeo do cara perdendo gol feito, enfim. Mas é um atleta que entra naquele hall de apostas do scout e que o Botafogo tem sua margem de erro ali também quando se trata dessas apostas. Mas no caso do Cris Ramos, pelas características do jogador, de ser um jogador de boa estatura, que tem como principal predicado ali as jogadas aéreas, não é aquele atacante de muita movimentação, é um jogador muito mais fixo na área, e aí onde eu começo a enxergar o motivo, talvez, dessa contratação. É aquele jogador para compor elenco e para necessidades específicas, coisas que a gente precisa numa temporada, como a gente disputa e como tivemos no ano passado diversos jogadores que cumpriam funções específicas. Eu sempre cito o caso aqui do Oscar Romero. Era aquele jogador que eu brincava aqui de ser o jogador operário, né? Que era um jogador que entrava em situações específicas e que conseguia entregar naquelas situações específicas. Talvez o caso do Cris Ramos aqui seja um desses casos, onde tenha aquele tipo de partida onde o Ancelotti vai querer utilizar um pouco mais das vertentes ali do jogo aéreo, o Cris Ramos vai ser um nome que ele pode contar no elenco do Botafogo para esse tipo de situação específica, tá? Então eu vejo que é um nome para compor elenco. Enfim, é um atleta espanhol que tem ali sua carreira basicamente nos times de segunda divisão espanhola, mas tem nessa última temporada aí talvez a sua melhor temporada, a sua temporada que vem se acendendo ali com a quantidade de gols mais interessante, né? Enfim, pode ser, como eu disse, um bom nome, talvez seja essa a estratégia do scout de trazer um jogador que vá ser utilizado em situações específicas e pode ser que seja o objetivo do David Ancelotti nessa contratação aí, que possivelmente, além dos olhares do scout, passa pelo crivo do nosso treinador. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Mais tarde tem, claro, mais conteúdo aqui do canal Gigante Glorioso. Vai acompanhar a gente em todas as redes sociais, hein? Facebook, TikTok, Instagram, enfim. Tá em tudo que é lugar, você consegue acompanhar o Gigante Glorioso. E, claro, além aqui do YouTube. Fica ligado em qualquer novidade. Tá para sair o balanço do Botafogo, mesmo que saia aqui durante a gravação desse vídeo, a gente vai preparar um conteúdo especial para falar sobre essas questões com vocês também, beleza? Forte abraço, saudações alvinegras, fui, valeu!